Bom dia, pessoal. Bom dia, Arthur, Rodrigo, bate-papo. Acredito que nós possamos começar aqui, né? Hoje nós vamos falar um pouco aqui no nosso webinar sobre Active Directory, né? Vamos abrir essa conversa aqui com vocês, ver o que é que a gente pode discutir sobre, como é que está o contexto do Active Directory hoje em dia. Antes disso, eu gostaria de me apresentar, né? Eu sou o Lucas, da FC Brasil. Muitos de nós já nos conhecemos, alguns ainda não. Eu sou o responsável técnico aqui e representante da FC Brasil com a Jump Cloud, tá? Nós da FC Brasil não trabalhamos apenas com Jump Cloud, apesar de, se vocês viram o webinar passado, a gente também falou um pouco disso, mas nós somos uma empresa de distribuição de software, né? Que trabalhamos ali especializadas em segurança e informação, e nós lidamos com todo tipo de solução de segurança e etc., principalmente ali na zona de prevenção de perda de dados, também com gerenciamento de TI, etc., e alguns dos nossos parceiros aqui, como o Jump Cloud, Netrix, etc., nós sempre tratamos de trazer eles como pontos de vista nessas webinars que a gente traz, né? Então, acredito que a gente possa seguir. Então, vamos lá. Então, Active Directory, e ainda faz sentido, é o tema da gente de hoje, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre o caminho que a gestão de identidade, né, começou a ir nessa direção, enquanto esses últimos anos, né, essas mudanças que nós tivemos dentro dos ambientes e etc., e do estilo de trabalho da gente, como eles funcionam, onde é que a gente está agora e como o Active Directory tem se desenvolvido, quais são as opções que nós temos, né, acerca desse grande ator dentro da nossa área de TI, né? Então, Active Directory talvez seja o nosso primeiro gestor de identidade, né? Provedor de identidade, que ficou grande e funcionou de forma extensiva para a maioria de nós na nossa carreira. E o Active Directory faz muitas coisas muito bem, né? Então, acho que é interessante não só pensar na história, mas nas funções do Active Directory hoje em dia, principalmente passando pelo ponto de que o Active Directory faz muitas coisas muito bem ainda, né? Então, a gente está falando de um ambiente que nasceu especificamente para Windows, né? Então, a gente está falando de gestão de identidade, de prover identidade para usuários, especificamente em Windows. Então, conseguir criar um domínio, conseguir ter uma gestão dessas pessoas e etc. E, de certa forma, a gestão de identidade sempre foi importante, né? Então, como a maioria das máquinas sempre foram Windows, há algum tempo atrás, nós temos esse padrão de criação de domínio e expansão dessa ideia de controlar o usuário, escolher para qual computador ele faz parte, quais políticas aplicar e etc., sempre foi visto como uma função do AD, né? Até algum tempo atrás. Então, nós temos, assim como eu falei, né, controle de usuários, GPOs, né, que são as políticas de grupo do AD, e autenticação em rede local, para que a gente consiga lidar com acesso, com implementação de servidores e outros ambientes, principalmente quando nós pensamos de um ambiente dentro de uma rede específica, né? Então, um data center ou uma espécie de ambiente focado principalmente em estar dentro daquela rede em específica, né? Como ele é bem antigo, né? Então a gente está falando de coisa de 1900 e ele era mais velho do que eu, acredito. A gente está falando de uma coisa de 1998 por aí, de aplicações legado, né? Então a gente tem uma vasta um vasto suporte a softwares que nós utilizamos hoje em dia, ou paramos de utilizar hoje em dia, mas que há 2, 3 décadas atrás eram bem utilizados, né? Então, o Active Directory, ele tem essa extensão específica, esse nicho, que ele trabalha muito bem, e ele sempre trabalhou muito bem, assim como eu falei, né? Há 2, 3 décadas atrás. Mas por que nós estamos tratando desses pontos, né? Se o Active Directory ainda faz muita coisa tão bem, né? Então, o Active Directory não mudou tanto em sua operação. A gente sabe que existem algumas coisas associadas aí dele com o Windows de certa forma, mas o que mudou especificamente foi o nosso contexto, foi o nosso mundo e não necessariamente o Active Directory, né? Então, todo o contexto que gira em torno da gestão de identidade, e a gente entende que a gestão de identidade ela sempre vai ser necessária, afinal, toda companhia e etc. precisa toda empresa precisa de gerir seus usuários, né? Então, o que mudou foi o contexto dessa gestão, né? Então, nós tínhamos
usuários que estavam no escritório, dentro da sua rede, agora eles estão em trabalho remoto e híbrido, né? Então, nós não estamos falando só de usuários que talvez não estejam mais dentro da rede como um completo remoto, mas alguém que salta de rede em rede, né? Entra na rede interna da empresa e sai dela para trabalhar em casa também. Então, a gente está falando de híbrido, que talvez seja uma adaptação até mais difícil, né? Em alguns pontos. Então, os dispositivos naturalmente vão estar dentro da rede, aqueles servidores vão estar dentro da rede, a maioria dos recursos estavam lá, mas agora a gente tem uma longa lista de aplicações SaaS, né? Então, a gente tem muitos recursos que nós utilizamos que ficam na nuvem. Né? Então, nós começamos a perder aquele ponto de gerir o usuário, o acesso ao usuário, aos locais que ele está fazendo, mas agora esses locais não estão mais dentro do domínio, naturalmente não estão mais no alcance do meu AD. Né? Então, todos esses pontos eles acabam destoando, né? E inclusive o Windows, que é a plataforma, o sistema operacional básico, né, para o AD funcionar, ele não é mais o único a ser utilizado, né? Então a gente está falando de macOS, né, e Linux, que também eram utilizados antes, mas não com tanta de forma assim tão acessível, né, para a maioria das empresas, de forma ampla. E mobile, inclusive. Né? Então, nós temos agora um nível de controle de dispositivo móvel muito maior, principalmente por conta a utilização dentro da empresa não é tão grande, mas a utilização dentro do ambiente remoto, dentro do ambiente híbrido né? Pode ser que o usuário não tenha uma aplicação de atendimento dentro do computador dele, ou precise atender clientes que ainda utilizam celular para poder fazer esses contatos, né? É bem comum. Então, nós temos esse nível a mais, né, de outros tipos de dispositivos que não necessariamente são apenas desktops, né, para poder fazer esse processo de controle. Né? E o domínio como centro da operação. Né? Então, antes nós tínhamos o domínio como centro da operação porque tudo estava na mesma rede e tudo era baseado, todo o acesso era baseado com o usuário desse AD, com o usuário desse domínio, e agora nós temos outros níveis. Né? Então, funções que não se aplicam mais ao AD, que precisam de conexões externas para poder fazer parte do AD, como MFA, SSO e outras coisas do tipo. Né? Então, não só o nível de operação, mas o nível de segurança também. Então, todas essas funções, né, precisaram ser adicionadas ou anexadas através de algumas outras formas. Né? Então, com o Entra ID dentro dos dispositivos ou com a sincronização da Microsoft com alguma outra função que eles oferecem que não seja necessariamente o AD. Né? Então, o ambiente ele acabou ficando maior, mais expandido ao longo do mundo e mais nuvem, né? No final das contas, ele ficou mais nuvem e é por isso que a gente traz, né, essa reflexão aqui sobre o Active Directory de certa forma. Né? Então, assim como nós vemos pensando no contexto e nas coisas que o AD faz, existem certas limitações. Né? Então, você naturalmente vai ter dependência de VPN para alguns acessos remotos, principalmente se você estiver fora do domínio, né? Então, você vai ter que acessar uma VPN para acessar o domínio específico para ir acessar o recurso. Né? Tem muito desse tipo de coisa, principalmente se o usuário está fora, e não o usuário está fora da rede e o recurso está dentro. Né? E a gente vai ter também a dificuldade com dispositivos fora da rede, assim como eu citei agora, dispositivos que são macOS, Linux Mobile, vai ter um certo nível de adaptação para que algumas funções funcionem e outras nem vão funcionar, né? Assim como a gente vê. Então, a gente vai precisar de ferramentas adicionais para MFA, para SSO, como eu citei antes, e, naturalmente, até o próprio MDM, né, da Microsoft, ele vai ser, do Windows, ele vai ser separado do AD. Né? Então, existe uma separação natural, vinda da década passada, principalmente antes da pandemia, né, de que MDM e usuário, que dispositivo e usuário são separados, né, de certa forma, para que você sempre vai estar precisando de coisas diferentes para trabalhar com isso. Né? Então, todo tipo de manutenção e operação, né, de sistema também vai funcionar baseado sempre numa máquina virtual ou de uma espécie de data center físico ali, mas que o AD não vai poder te auxiliar nisso, dependendo do local onde esse servidor estiver. Né? Então, existem limitações porque o AD foi criado num contexto diferente do que nós vivemos hoje. Né? Isso é natural. E
a ideia é, o AD ainda faz sentido com todas essas limitações? E nós acreditamos que sim, né? Eu acredito que o processo de largar completamente, né, uma ferramenta que faz parte, principalmente que é a principal gerenciadora de identidades dentro do Windows, não faria sentido, mas existe um processo necessário de adaptação para que isso aconteça, né? Então, nós temos vários contextos que a gente poderia citar aqui em que o AD ainda é muito essencial. Então, nós temos empresas, né, que ainda utilizam uma boa parte do sistema deles legado, então eles ainda têm muitos servidores antigos, eles ainda têm muitos recursos e aplicações que funcionam em servidores muito antigos, e aí fazer o processo de manutenção desses servidores é muito mais fácil de forma local. Estando de forma local, fica muito mais fácil com o AD, né? Então sempre tem essa relação de estar dentro da rede, é mais fácil com o AD, né? Então, existem vários pontos desse tipo, mas o Active Directory ele deixou de ser o centro das coisas, né? Então, não só para o processo de gerenciamento de TI, mas ele não vai mais te dar aquele gerenciamento geral acerca de usuário, para onde é que vai tudo, e para onde é que vai todos os servidores, porque essa realidade ela não é mais tão interconectada dentro de um contexto apenas, né? Então, assim como eu citei, né, das empresas legadas, a gente tem mais alguns outros exemplos, né? Então, a gente pode pensar numa empresa que tem muito servidor Windows, né? Então, uma grande quantidade de servidores Windows, um certo nível de necessidade para acesso, então, de RDP e coisas e ferramentas nativas, né, do Windows, para poder fazer essa conexão. Um ambiente que talvez parte dele, ou ele por completo, ainda seja dentro do domínio, né? Então, nós temos comum achar, principalmente em empresas que ainda estão fazendo essa adaptação em direção ao ambiente remoto, os usuários já saíram, mas todos os recursos ainda fazem parte, né, do domínio, e etc. E GPOs. De certa forma, GPOs ainda podem ser reproduzidas de outras formas, mas principalmente para o Windows é muito mais simples, né? Então, o processo de criação de regras e políticas operacionais para grupos, né, vai ficar mais simples para o Windows quando se pensa em GPO, porque, bem, o Active Directory foi feito para isso, né? O design dele é principalmente nessa direção, então você vai ter um processo de facilidade nessa direção, né? E principalmente, inclusive aqui dentro da FC Brasil, quando a gente escuta sobre clientes, e eu acredito até que alguns dos nossos parceiros que estão aí, né, escutam também, o processo de migração completa seria muito difícil. Porque quando a gente fala de migração completa, não é simplesmente tirar o AD e simplesmente subir novos usuários, né? E em algum outro provedor de identidade. A gente tem um processo de mudar os servidores de local, de entender aonde que essas máquinas vão ficar agora, né? Se elas não vão ficar dentro do domínio, elas vão ser hospedadas aonde? Porque, apesar de tudo, nuvem ainda é hospedagem, né? De certa forma. Então, existe um processo de migração completa que é muito complexo, né? Não só complexo, mas traz um certo nível de risco, né, de passagem de um momento para o outro. Então, o AD ainda faz sentido em todos esses pontos, né? Então, pensando que existem limitações no AD, naturalmente, né, como a gente trouxe aqui, mas que ainda existem necessidades que o AD ainda pode ser presente, né? A gente vem para o ponto de como a gente pode complementar ele e se eu estou só trazendo dificuldades para vocês aqui, como é que a gente pode solucionar isso, né? A gente vai passar por isso também, para que a gente consiga entender quais são as opções para a modernização, né, dessa utilização do AD e do próprio processo de prover identidade, né? Então, a gente não está falando só de AD, a gente está falando de como é o processo de modernização da identidade, né? Então, você vai ter naturalmente, por conta desse contexto de crescimento de trabalho remoto e crescimento de SaaS e etc., a gente vai ter empresa que usa muito recurso na nuvem, a gente vai ter empresa que usa muito usuário remoto, inclusive usuários de outro local do Brasil, até de outro país, né? Então, dispositivos vão estar fora da rede o tempo inteiro, a gente vai ter dispositivos de sistemas operacionais diferentes, né? Tipos de recursos e gestão de dispositivos que aplicam MFA, SSO, ou uma política condicional de acesso, ou uma geolocalização condicional. Então, todo esse processo, né, todas essas pequenas funções, elas não são facilmente conectadas ao Active Directory, né?
Então, isso acaba fazendo com que a TI ela tenha um processo de dependência muito no processo manual, né? Porque, querendo ou não, o Active Directory nasceu naquele ambiente de manualidade, né? Então, todo tipo de reset de senha e desbloqueio de usuário vai ter que ser feito ali dentro, né? Manda um chamado, o TI responde, troca a senha, pede para o usuário fazer o primeiro login, fazer aquela coisa toda, né? Não é um processo automatizado. E quando a gente fala dessa distância do usuário até o recurso, do usuário até o domínio, essa automatização ela se torna cada vez mais necessária, né? Então, tem ótimos pontos aqui, inclusive, que falam sobre o offboarding, né? Então, o offboarding no Active Directory tem certas limitações, porque se você retira o usuário do AD, talvez até aquela conta específica ela suma, e aí em alguns servidores você vai ter realmente o offboard, né, a retirada desse usuário disso, mas existem vários outros recursos e locais onde o usuário vai permanecer lá, né? Então, os servidores estavam dentro do meu domínio, tá tudo ok. Se eu apaguei aquela credencial, naturalmente retirei aquele usuário do grupo, esse acesso não existe mais, tá? Mas todos aqueles outros recursos que estão fora do domínio, eles continuam existindo, né? Cada recurso, cada SaaS e nuvem vai ter ali a sua forma de fazer acesso. Então, você até pode retirar o usuário ali, mas ele não necessariamente vai instantaneamente subir, né, de todos os lugares. E você vai começar a ter esses pequenos requisitos, pensa isso numa grande quantidade de pessoas, né, numa empresa grande, numa organização e etc. Se sai ali alguns funcionários por mês e entra outros, você vai ter cada vez mais resquícios de credenciais espalhadas por aí, porque nem todos os seus recursos estão unificados, naturalmente. E um dos casos muito comuns, que alguns dos parceiros também devem ter escutado bastante, é a empresa que quer reduzir infraestrutura local, né? Porque o local já tá sumindo um pouco, né? Com a utilização de nuvem, etc., a gente tem muita necessidade de diminuir essa infraestrutura local, porque é uma infraestrutura difícil de manter, né? De manutenção, de operação e etc. Pode ser bem, bem longo, né? Então, estou trazendo problema para vocês aqui, ou pelo menos pensamentos e discussões que são controversas, não em quesito de crítica ou de ser diferente da opinião geral, né? Eu tenho certeza que a maioria de vocês já viram esses empecilhos, esses obstáculos acerca do Active Directory, mas eu não trouxe soluções ainda, né? Então, vamos começar a conversar sobre esses pontos, né? E principalmente como modernizar o Active Directory, mas principalmente como modernizar a gestão de identidade, né? Os provedores de identidade em si, como lidar com identidade. Então, a gente tem algumas opções. A gente não precisa necessariamente substituir o AD sempre, né? Então, essa talvez não seja a opção para várias empresas, porque ainda existem setores ou partes da operação que ainda necessitam do AD, mas a gente tem algumas opções que são intermediárias acerca disso, né, que não são necessariamente substituir o AD. Então, a primeira delas que eu queria trazer aqui é de melhorar o AD, né? E eu acredito que essa seja a opção que a maioria das pessoas, ou a maioria não pessoas, já no caso, mas empresas, organizações, tomam na maioria das vezes. Então, você tem um ambiente, esse ambiente ele começa a se expandir e se desintegrar na ideia de perder a integração com o meio principal, que seria o domínio, né, que é a ideia central do AD, como diretório, e ele começa a criar pequenos recursos longe desse, como se fosse um planeta e vários pequenos satélites em volta, né? Então nós temos o domínio ali e aos poucos esses pequenos recursos e acessos à nuvem e drives e coisas desse tipo começam a se distanciar do ponto principal, apesar de orbitar ele em certo nível, afinal são os mesmos usuários que compartilham as mesmas coisas, né? Então a gente está falando de um usuário que acessa o domínio, mas também acessa recursos do lado de fora. Então a ideia inicial é fazer uma melhoria, né? O próprio Active Directory permite algumas conexões com outros recursos da Microsoft, etc., de forma natural, né? Então a gente tem uma extensão para o MDM, né? Então a gente tem uma extensão para trabalhar com SSO e etc. Existe um processo de melhora, né? Então, para você, principalmente para a parte de segurança, para poder aplicar MFA, para poder aplicar SSO, sempre vai ter aquele processo de adição de outras coisas.
E existe uma vantagem no processo de melhorar o AD, que é naturalmente a facilidade, né? Se você já tem um sistema pronto, já tem um ambiente funcionando, você vai ter naturalmente um processo muito mais rápido se você pegar uma pequena solução, um pequeno recurso e anexar o AD ou fazer eles operarem, porque assim, a gente sabe que tem uma longa gama de produtos que consegue trabalhar com AD. Essa é uma resposta muito simples, sem nenhum nível de complexidade. Simplesmente eu pego o que eu já tenho e simplesmente anexo outras funções e outras coisas que eu estou precisando no momento, né? Então tem essa opção. A desvantagem de fazer esse processo de melhoria do AD é que, com o tempo, você vai ter uma, duas, três, quatro, cinco funções sendo anexadas e começa a ficar um Frankenstein ali dentro do seu ambiente, né? De várias pequenas funções conectadas dentro desse sistema que é relativamente legal. Né? Então, nós temos esse processo também. Então, a gente tem alguma outra opção? Eu estou vendo aqui que tem um pessoal levantando algumas questões. Perdão, só vi a pergunta agora. Opa, a integração do AD local com a nuvem é um processo de migração, pois acredito que num futuro próximo será tudo online. Então, a gente está literalmente tratando disso agora mesmo. Perfeito a sua pergunta, João. A gente agradece. E existem opções, tá? Existem opções. Principalmente quando existe esse processo de tudo online, eu acredito que essas duas últimas alternativas são as melhores. Melhorar o AD não seria o mais recomendado, mas a gente pode passar por isso. Aí, se a sua dúvida permanecer, podem enviar novamente no chat, tá? Mas é basicamente isso sobre melhorar o AD. E aí, já aproveitando o gancho do João e entrando aqui para o ponto de extensão do AD, eu acredito que estender o AD ou substituir AD seria as duas opções mais interessantes dentro desse processo de migração que no futuro próximo será tudo online, né? Então, qual é a vantagem de estender o AD e como é que a gente pode fazer isso? Então, o AD ele continua existindo e ele vai continuar sendo importante e funcionando como um ponto central ali, mas ele não vai ser mais tão centro assim, porque alguma outra ferramenta vai sincronizar o que ele possui e ir em direção a gerenciar as coisas pelo AD. Então, você vai ter o AD dentro do seu domínio, você vai ter uma solução de identidade que faz esse processo de sincronização. Então, tudo que é nuvem vai ser gerido por essa solução. Tudo que o AD não consegue conectar vai ser gerido por ela, mas tudo que for legado ou o processo digamos assim, de facilidade com o domínio seja maior, o AD pode continuar operando da forma correta. Então, tudo que é novo vai ser gerenciado pela solução que, por acaso, faça essa extensão, e tudo que é antigo e continue funcionando tranquilamente com o AD, continuaria funcionando com o AD, né? Então, quais são as vantagens desse processo? Esse processo não é tão complexo quanto substituir o AD por completo, né? E esse processo, ele é menos Frankenstein do que melhorar o AD, né? Então, você tem um processo completo. Você vai ter dois ambientes operando juntos, sim, mas eles vão ser sincronizados, né? Ou pelo menos é o ideal que você encontre uma solução que seja sincronizada. A Jump Cloud é uma delas que faz isso, né? A gente pode falar um pouco sobre como o Jump Cloud pode ajudar em casos como esse que o João citou, ou em qualquer outro caso, mas você tem um meio termo, né? Você não precisa manter o AD com várias adições, né? Com várias DLCs ali, e você não precisa substituir por completo, você pode manter a integração. E principalmente porque esse processo de extensão, ele facilita o processo de substituição após, né? Depois que você estende e você faz esse processo de comunicação com outra ferramenta, fica muito mais simples você ir passando os recursos de um diretório para o outro e, eventualmente, não precisar mais do AD, né, de forma alguma. E, por último, nós temos a substituição do AD por completo. Né? Então, essa substituição do AD seria principalmente para uma empresa que tem pouca dependência de domínio, né? Para que você não pare as operações, naturalmente. Então, não tem muita dependência de sistema legado, então a maioria dos recursos está indo para online, está indo para a nuvem, a maioria das coisas está funcionando diretamente na internet, né? E quando a empresa já nasceu na nuvem, né? Obviamente, se ela já nasceu completamente na nuvem, não teria necessidade de substituir algo que nunca existiu, né, no caso do AD,
mas para empresas que nasceram no AD e querem passar diretamente para a nuvem e acham que vão perder todo o nível de necessidade de domínio, a substituição seria a melhor opção, né? Porque você vai ter um ambiente que é muito menos dependente de Windows, pensando nos recursos, porque por mais que o computador continue sendo Windows, você vai ter uma série de recursos que vai estar do lado de fora e não vai muito importar de como é que esse servidor fica e como é que ele funciona, porque ele está fora do domínio mesmo ele sendo Windows, né? Então a gente vai ter esse ponto também, principalmente porque muitos sites, por conta do custo-benefício e de sistemas de operação simplificados, vão funcionar em Linux e outras coisas, né? Então a gente vai ter uma boa quantidade de pontos dessa forma, tá? Então, é basicamente isso. Essas são as opções que a gente tem acerca do Active Directory e digamos assim, e de entrega de identidade, no geral, né? Eu continuo querendo falar provisão, essa é a palavra que eu queria, provisão, perfeito. Então, continuar esse processo de provisão de identidade de forma mais moderna, né? Principalmente pensando nessa ideia do AD. Né? Então, assim como eu faço na maioria dos webinars, é interessante a gente passar por como o Jump Cloud entrega esses pontos. Né? Então, o Jump Cloud é uma plataforma que ela é feita para o gerenciamento de TI, feita para que o trabalho funcione, feita para facilitar teu ambiente e fazer com que essas dores que a gente vai discutir agora acerca dessa provisão de identidade, ela seja aliviada ou completamente sanada, né? O Jump Cloud é uma plataforma que possui várias funções, uma delas é inclusive o aprovisionamento da identidade, que é o que a gente vai falar principalmente, e que eu vou demonstrar em breve. Mas a gente traz como solução proposta porque nós acreditamos que essa seja uma forma muito natural e muito eficiente de fazer isso. Né? Não só do ponto de vista de complexidade, que o Jump Cloud faz isso com muita facilidade, mas também com a ideia de facilitar esse processo em termos de custo-benefício também, né? Principalmente por conta da primeira opção, Frankenstein. Assim, ela vai trabalhar em todas as opções, mas principalmente as duas primeiras ela vai ser muito boa para que a gente consiga fazer esse processo de forma mais simples. Porque a gente sabe que essa dor de fazer essa transição, ela é muito mais comum do que um ambiente que já nasceu na nuvem, um ambiente que já está em maior parte na nuvem. Né? Então, a gente pensa primeiro, como a gente discutiu antes, melhorar o AD. Tá? Então, em geral, a gente tem um AD que funciona, mas que a operação tem muito processo manual e que a gente tem muito chamado, muita intervenção direta do TI, não em termos de administração, mas em termos de operação mesmo. Né? Vai lá, reseta a senha, vai lá, pega uma credencial, vai lá, coloca o grupo de forma manual e cria os paths de forma manual e coisas do tipo, e tem que ir lá no servidor do AD fazer essas coisas e por aí vai. Né? Então, a gente tem muita ferramenta separada e pouca visibilidade. Então, pensando naquela ideia do planeta, né, e do ponto central com vários pequenos recursos e ferramentas flutuando em volta dele, a gente tem o Jump Cloud que faz isso ser muito mais simples. Como é que ele faz isso ser muito mais simples? Sendo uma plataforma, o Jump Cloud vai ter MFA, SSO, MDM. Naturalmente, com o MDM, você vai ter o processo de política, de comando e de automação muito mais fácil, né? Para garantir controle de acesso, para garantir políticas de segurança sendo aplicadas, para garantir aplicações sendo instaladas e comandos e ações sendo rodadas de forma fácil. Então, você vai ter todas essas funções, em vez de você ter um pequeno Frankenstein, você vai ter só um anexo. Você vai ter o seu domínio e o Jump Cloud anexado a ele. Né? Então, vai ficar muito mais simples, não só de gerenciar, porque você vai ter tudo no mesmo lugar, mas de fazer esse processo de operação ter um custo-benefício melhor. Então, você vai ter várias funções e operações sem você precisar de 4, 5, 6 ferramentas para isso. Então, o Jump Cloud ele já se apresenta como uma ótima escolha, caso você só queira melhorar o seu AD, né? Para poder facilitar esse processo. E é um processo com um custo-benefício muito bom, assim como eu citei, mas que também tem um nível baixo de complexidade de operação, porque vai estar tudo dentro da mesma plataforma, mas também de implementação, porque você não vai ter que fazer essa sincronização com um recurso que tem API, aí o outro recurso eu só consigo fazer isso via uma instalação interna de um agente dentro do servidor do AD, daí a gente ficando um pouco mais técnico, né, nesse momento.
aí o outro eu vou ter que fazer através de outro protocolo de comunicação. Então, não vai precisar de nada disso, porque é uma plataforma só. Então, você escolhe a forma com que ela vai se comunicar e você tem um completo, né, encaixe de AD e Jump Cloud. Né? Segundo, nós temos a extensão do AD, aquela que eu citei, que você tem o AD funcionando e você tem uma solução que está sincronizada ao AD, recebendo as informações do AD e operando pelo AD. Né? Então, essa é uma das que eu mais gosto. Né? Então, você vê ela aparecendo, de certa forma, na maioria dos casos. Tá? Então, na maioria dos casos, esse seria uma forma interessante. E ela é um passo antes de substituição completa. Né? Por quê? Porque o Jump Cloud ele faz esse processo de integração de forma automática. Então, quais seriam os cenários, né, para a gente estender o AD? A gente está falando de um cenário que o AD ele continua sendo necessário, ele continua lá, existem ainda recursos dentro do ambiente, mas já tem muita coisa acontecendo no SaaS, já tem muito usuário remoto, já tem muito usuário de sistema operacional diferente, né, e dispositivos que estão fora ali da rede. Bebeu uma aguinha aqui? Perfeito. Então, obrigado. Então, o AD ele continua sendo uma peça essencial ali, mas ele não é mais o centro. Né? Então, num ambiente como esse, a ideia de fazer essa integração é que o Jump Cloud ele vai levar a identidade do AD para dentro dele. Então, existe uma comunicação bilateral com o AD que faz com que o que é mudado no AD possa ser mexido dentro do Jump Cloud e o que é mexido dentro do Jump Cloud possa ser refletido também dentro do AD. Né? Então, a gente tem, basicamente, um operador de identidade que está olhando para o AD e recebendo as informações dele. Então, você vai ter a mesma organização e funcionamento e usuários que você tinha do AD, mas agora você vai ter num ambiente muito mais moderno que faz todas essas integrações de MFA, SSO, que se comunica com recursos na nuvem, porque ele é um diretório de nuvem, né? Então, você vai fazer todo esse processo de modernização sem precisar largar o AD por completo. Né? Então, esse é o primeiro passo para a substituição e esse é o processo de extensão completa. Né? Então, o Jump Cloud ele oferece esse processo de extensão completa de forma muito simples e muito automática. Então, vamos supor que esses dois sistemas já estão comunicando. Então, a gente tem o AD funcionando de um lado e o Jump Cloud recebendo essas informações do AD e fazendo as operações com recursos para você, MFA, SSO, gerindo sua identidade, comunicando com os seus recursos na nuvem, etc. A gente vai para a substituição do AD. Né? Então, esse processo de substituição do AD perfeito. O Bruno fez a pergunta na hora certa. Para uma empresa que ainda não tem AD, o Jump Cloud substitui? É exatamente o que a gente vai falar agora, tá? Então, levando em conta o valor do licenciamento do Windows Server, seria uma boa opção se sim. Então, o Jump Cloud, sim, substitui por completo o AD. A ideia é que o Jump Cloud, eu vou passar um pouco mais sobre esse assunto também um pouco quando eu estiver demonstrando, né, a plataforma. O Jump Cloud ele tem um processo ele é um diretório. Tá? Então, ele já é um diretório por si só e ele não precisa do AD para ser um diretório. Então, a gente está falando de um sistema que ele pode ser o seu AD nesse caso. Ele pode ser o seu ambiente para que você nunca precise nem utilizar o AD nunca na sua vida. Mas, como ele é um diretório sincronizável, ele pode sincronizar com um AD que já existe. Mas ele não precisa disso de forma alguma. Você pode criar os seus próprios usuários, criar os seus próprios grupos como se fosse um AD, porque ele é um diretório de nuvem. Né? Ele é uma plataforma de diretório aberto. É assim que ele se propõe a ser. Né? Então, num cenário onde você quer levar em conta o valor de licenciamento desse tipo de coisa, faz muito sentido utilizar o Jump Cloud. Porque a gente está falando de AD, diretório, identidade, a gente está falando de MDM, a gente está falando de todas as funções no mesmo lugar. Né? Então, a gente está falando de um processo em que você não só vai ter a identidade junta do gerenciamento de máquina, mas de todas as outras funções vão estar juntos. E por mais que se você colocar conta no papel com qualquer número de soluções, você sempre vai ter, grande maioria das vezes, um licenciamento muito mais barato. Né? Se você pensa numa plataforma que faz várias coisas, do que você fazer 4, 5, né, para poder fazer esse processo de licenciamento. Então, sim, o Jump Cloud ele não só pode, como ele deseja muito, substituir por completo qualquer outro diretório. Né?
Então, esse caso é bem comum, assim como eu citei, para pessoas que estão... empresas e organizações que querem começar sem necessidade de AD ou que já está querendo reduzir os servidores locais, já está querendo tirar do domínio tradicional, vai mudar simplesmente para completamente online, né? E o Jump Cloud pode auxiliar nesse processo. A gente tem mais algumas coisas aqui de algumas perguntas, né? O João aqui pergunta o Gabriel perguntou sobre serve para Google Workspace? Sincroniza sim, conseguimos trazer e sincronizar com os usuários de Google Workspace tranquilamente no Jump Cloud. É como eu disse, o Jump Cloud, porque nossa conversa é principalmente para AD, mas o Jump Cloud consegue fazer essa sincronização com qualquer provedor de identidade que tenha um mínimo de processo de sincronização ali, tá? Então, tranquilamente com o Google Space. Tem uma questão do MFA, tem uma dependência de aplicativos móveis, correto? Para a geração do MFA, nós temos algumas opções, a gente pode passar por elas mais tarde, mas nós temos a opção TOTP, sim, que é o token de celular, que ela é uma opção, sim, mas a gente tem algumas outras, tá? Não necessariamente o múltiplo fator da autenticação precisa ser com aplicativos, não tem uma dependência rígida acerca disso, tá? E aqui a última pergunta do Rodrigo. Olá, bom dia. Tem uma possibilidade de demonstração dessa extensão da Active Directory da Jump Cloud? Temos sim. Eu não vou fazer o processo completo de extensão do Active Directory para o Jump Cloud, mas eu posso mostrar um ambiente que já está com essa extensão, tá? Posso mostrar para você sem problemas. Só porque o processo de fazer essa extensão, né? Ia demorar um pouco mais, eu ia preparar ali um ambiente para mostrar para você, mas no final a gente vai passar os nossos contatos, a gravação desse slide para você, e aí você pode entrar em contato para a gente poder demonstrar isso com um pouco mais de calma para você, tá? Mas eu vou mostrar um ambiente que está com ele sincronizado, tá? E eu acredito que esse seja o nosso próximo passo, né? Então, eu acredito que seja bem útil agora a gente fazer uma demonstração para eu mostrar para vocês um pouco de como é que é a plataforma e como é que isso opera, tá? Por um tempinho eu vou ficar sem ver vocês, tá? No quesito de perguntas, mas assim que eu terminar a demonstração, eu dou uma olhadinha aqui para caso alguém esteja levantando algum ponto específico, tá? Eu acredito que vocês já consigam ver aqui. Eu vou mover minha câmera para cá, mas não deve estar atrapalhando vocês, tá? Então, basicamente, a gente vai ter o Jump Cloud aqui. Então, o Jump Cloud, como eu disse, ele é uma plataforma de diretório aberto que vai ter várias e várias funções operando o tempo inteiro, né? Então, você vai ter aqui identidade, você vai ter gerenciamento de dispositivo, então você vai ter aonde fazer o inventoriado, onde criar as políticas, comandos, a gente vai ter controle de acesso para SSO, a gente vai ter segurança, a gente vai ter uma longa lista e a gente pode passar com mais calma aí no futuro. Podem agendar com a gente da FC Brasil aqui demonstrações, uma reunião para tirar dúvidas, a gente pode mostrar isso com bastante calma, porque senão o nosso webinar vai dar umas 3 horas se eu precisar mostrar tudo aqui. E a gente vai direto para identidade, né? Então aqui eu já estou na página de identidade, vocês podem ver inclusive aqui a minha conta, e essa aqui é o rosto do diretório, ou o rosto do AD de nuvem, né? O diretório da nuvem aqui, da gente dentro do Jump Cloud. Então você pode ver que aqui está o meu usuário, assim como ele estaria no AD, e você vai conseguir ver os grupos que ele faz em parte, você vai conseguir atribuir um grupo para ele, você vai conseguir associar ele a um dispositivo específico. Isso significa que a senha dele vai ser unificada, assim como no AD, para o dispositivo dele. Então, ele loga no dispositivo dele com a senha dele. Tá, o AD já faz isso. O que mais isso se estende? Para todas as outras coisas. Então, para o nosso MFA, para ter acesso ao Google, ao e-mail, para ter acesso ao seu cofre de senha e coisas do tipo, tudo vai ser uma única senha, porque tudo que a gente citou de pequenas funções que o próprio AD, que a gente pensou ali dentro do Jump Cloud, todas essas pequenas funções, SSO, MFA, página do portal e todas as outras funções vão precisar de uma única senha, que é o do Jump Cloud, né? Então, a gente está falando dessa unificação que o AD costuma fazer, mas num mundo muito maior do que simplesmente recursos do meu domínio, né? Então, essa senha vai se aplicar para muita coisa, né? Então, a gente vai ter aqui, na minha lista, a quantidade de aplicativos que eu uso, quais as aplicações elas estão sendo entregues para esse usuário de forma automática, como é que são nessas 4 que eu consigo fazer o processo de SSO, né? Então,
eu consigo ver aqui, eu consigo ver um resumo de várias coisas, quais são minhas máquinas atribuídas, mas também os meus recursos atribuídos. Pode ser que eu tenha mouse, teclado e etc. O processo de inventoriado está dentro do JumpCloud também, né? E aqui dentro é onde a gente vai ver a mágica, né? Que até um de vocês perguntou, que é como a gente adiciona usuários. Então, você pode perceber, para quem perguntou se o JumpCloud consegue agir sozinho, sem a presença de um agente, está aqui a criação de usuário manual. Então, eu posso clicar aqui na criação do usuário manual e eu vou estabelecer um usuário do zero, sem precisar de sincronização alguma, seja com AD, seja com qualquer outra coisa, né? Então, a gente vai ter um nível de criação de usuário que ele é o próprio diretório, né? Não sei se isso ficou claro, mas é interessante a gente sempre bater nesse ponto, que é ele sempre permanecer como o centro de sincronização, mas ele também é completamente independente de outro diretório, se necessário for, tá? Ele é tanto o próprio diretório como um auxiliador de outros diretórios. Então, um sincronizador de outros diretórios, né? Para ser bem simples. Então, eu consigo criar uma aqui do zero, eu consigo deixar esse usuário staged, né? Então, esse usuário ele vai permanecer num modo em que ele está criado, ele está dentro da plataforma, mas o usuário ainda não recebeu a senha, o usuário talvez até nem tenha entrado, né, no sistema, mas o gerente de TI pode ir lá e preparar tudo para que nós tenhamos esse processo de onboarding, né, de trazer esse usuário para dentro da empresa de forma muito mais simples. Isso significa que o processo de offboarding também é muito mais fácil, né? Então, não só quando eu vou deletar um usuário, eu vou até abrir o meu novamente aqui, não só quando eu vou deletar um usuário, mas quando eu vou suspender ele por algum motivo, todas as máquinas, recursos, aplicações, SSO e acessos que estão relacionadas ao JumpCloud vão parar ao mesmo tempo. Então, você não vai mais precisar daquele problema que eu citei, de quando você corta a pessoa do AD, ainda fica aquele pequeno resquício de várias credenciais espalhadas por aí. Não tem necessidade disso acontecer com o JumpCloud, porque o processo de offboarding e retirada desse usuário ele fica muito mais simples, né? Ele fica muito mais automatizado, que é o natural, é o que a gente precisa hoje em dia com esses novos ambientes em nuvem, em remotos e etc. É o natural. Então, eu vou mostrar aqui um pouco sobre a adição de usuários de outros locais, né? Então, a gente pode trazer eles de locais assim como sistemas de RH e CSV, que são um pouco mais engessados, mas a gente pode trazer do Google Workspace. Inclusive, a gente tem, né, a sincronização com o nosso Google Workspace, que é de onde a gente traz alguns desses de usuários. Eu sou um usuário que veio do Google Workspace, né? Então, a gente tem aqui o usuário que pode vir de alguns locais, né? Eu posso abrir aqui e fazer o acesso e trazer os usuários de lá para cá, né? Eu posso abrir aqui, escolher os usuários que fazem parte e fazer esse tipo de importação manual, ou eu posso fazer uma sincronização automática, onde ele vai ficar trazendo os usuários específicos para mim, né? Através de algum formato. Então, eu vou voltar aqui para os usuários e nós também temos o AD aqui, né? Assim como eu prometi, nós temos aqui o AD. Então, dentro do AD, a gente vai ter o path, a gente vai ter aquele velho, né, DC ou específico do AD, e você vai poder trazer pessoas aqui específicas de dentro do AD, né? Aqui, no caso, é um AD de exemplo. Aqui, essa conexão ela está bidirecional e você pode fazer esse processo de transferência. Esse aqui seria o processo de você trazer um novo AD, né? A gente já tem um AD aqui configurado e você pode trazer os usuários daqui, né? Eu posso vir aqui nos usuários, eu consigo ver os usuários que fazem parte e quais que eu quero trazer de lá, né? Praticamente todos os nossos usuários estão sincronizados, tem um ali que está sendo sincronizado no momento, e é assim que a gente faz esse processo. Então, você tem a opção de gerenciar os usuários e as senhas no JumpCloud, no AD ou em ambos, fazendo uma sincronização bidirecional, né? Assim como a página sugere. Eu vou até abrir aqui para ver se vocês estão levantando alguma dúvida aqui. Aqui o João perguntou: gera relatórios de acesso e permissões dos usuários ou onde a conta está logada? Sim, tá? A gente tem relatório de praticamente tudo que você está vendo aqui, em qual computador que ele está acessando, qual recurso que ele tem acesso e etc. Dependendo do licenciamento e quais funções do JumpCloud você recebeu, você vai ter uma longa lista de acesso e permissões de tudo, tá? E isso a nível de grupo, usuário, máquina, como você preferir. E a última pergunta aqui do Gabriel, foi uns 2 minutos atrás: JumpCloud após a suspensão do usuário... Opa, perguntando um pouquinho aqui, perdão.
Após a suspensão do usuário em caso de offboard, ele congela a máquina, ele congela o acesso que aquele usuário que foi suspenso tem da máquina. Então vamos supor que esse usuário tem um acesso ali dentro, o usuário está que a gente chama de associado a um dispositivo, tá? Igual eu tenho aqui, deixa eu voltar aqui na minha demonstração, eu tenho aqui o meu usuário, e o meu usuário ele está bound, né? Ele está entrelaçado ao meu computador, tá aqui. Eu sou o usuário primário dele, mas pode ser que existam mais usuários no meu computador, né? Então, por exemplo, tem o suporte de TI, que ele tem um usuário que ele consegue entrar em qualquer máquina. Perfeito. Que essa é a função do suporte em específico dentro da sua organização. É um exemplo, né? Então, quando você congela esse usuário aqui, quando você o suspende ou faz o offboard dele, o que é perdido não é o acesso à máquina, é o acesso daquele usuário. Então, qualquer outro usuário que tenha acesso àquela máquina vai continuar acessando normalmente. Aquele usuário é que não pode, né? Se por acaso você quer congelar a máquina por completo, você também pode, existe essa possibilidade dentro aqui do Device Management para fazer isso, tá? Não tem nenhum problema. A sincronização é imediata. Se eu suspender o usuário no Jump Cloud, ele suspende também no diretório de nuvem. Depende do tipo de sincronização, tá? Então, na maioria das funções, sim. Então, se eu suspender o usuário, ele vai no diretório de nuvem específico, vamos dizer, o Google Workspace, ele vai perder o acesso às funções do Google Workspace, sim, né? É só uma questão de checar se essa sua comunicação ela é bilateral e ela permite que o Jump Cloud faça algum nível de alteração nessas opções. Mas sim, essa é a ideia. Assim, se eu suspender o meu usuário aqui, eu não tenho mais acesso ao meu e-mail, que é do Google, eu não tenho mais acesso ao meu Drive, que é do Google, e coisas do tipo, tá? Que fazem parte de funções do diretório de nuvem. Porque o que é importante nesse offboard é você retirar o acesso. A conta vai continuar existindo no Google Workspace? Sim, porque o Google Workspace e outros diretórios de nuvem é comum que eles não permitam que outra pessoa externa faça esse processo de deleção automática, tá? Mas o que importa é que durante esse offboard o usuário que não deveria mais ter o acesso não possua, né? Que é o essencial aqui, tá? Então, é basicamente isso, tá? Acerca do Jump Cloud. Eu sei que o Jump Cloud tem várias e várias outras funções, mas é essencial que a gente mantenha aqui, né? Especificamente dentro do ponto. Eu acho que até que caiu aqui minha apresentação, mas vou abrir ela novamente. Perfeito. Muito obrigado. E eu gostaria de falar aqui, de finalização, um pouco sobre o Jump Cloud, né? Então, a gente está falando, eu falei tanto sobre essas funções do Jump Cloud, essa série de funções do Jump Cloud, mas acabei, talvez, não citando para vocês de forma clara o que é que a gente faz. Então, o Jump Cloud, ele é essa plataforma que empilha vários produtos e funções para garantir que isso seja sincronizado, que isso seja gerenciado no mesmo lugar, que faça com que você não precise se licenciar uma série de ferramentas, que seja mais eficiente, mais segura e você tenha mais visibilidade de tudo que está acontecendo, né? Já chego nas perguntas, tá? Estou vendo que está aparecendo algumas perguntas aqui, eu já chego lá. A gente vai ter identidade, assim como foi claro, né? Durante essa webinar a gente falou bastante sobre identidade. A gente vai ter substituições de identidade como Active Directory, o Enter ID, né? Que seria um diretório mais de nuvem, etc. E você vai ter uma opção de substituir praticamente qualquer diretório grande que a gente tem ultimamente, né? A gente vai ter substituição de SSO, substituir Okta, OneLogin e outros exemplos desse tipo, né? Fazer esse mesmo tipo de função, tudo sincronizado lá. A gente vai substituir Device Management. Eu já vi que tem uma pergunta aqui sobre Patch Management e vulnerabilidade. Fazemos sim, sem problema, está dentro do Device Management, tá? Então, tudo que é gerenciamento de dispositivo, assim como o Device Manager sugere, vai estar política de segurança, patch management, a associação de aplicações, então autoinstalação de aplicações, né? A gente vai ter políticas condicionais de acesso, regras de políticas de segurança dentro do computador, vai estar tudo dentro de MDM, né? Que a gente substitui de alguns outros MDM. Assim, a gente falou bastante de Microsoft, né? Que inclui Intune, mas esse MDM que a gente faz para Mac, a gente faz para Windows, a gente faz para Linux, a gente faz para Android, para Apple, né? Então, é uma plataforma realmente que busca abraçar todo esse cenário novo, né, que a gente tem para garantir que a gente consiga lidar com essas pequenas
esses pequenos gaps, essas pequenas frechas de opções que a gente não tem mais com AD e fazer isso de forma unificada, né? Que é essencial. Aí a gente vai ter cofre de senha, a gente vai ter PAN, a gente pode até fazer, né, uma apresentação para vocês no futuro sobre esse gerenciamento de acesso, tá? De forma mais extensiva, a gente vai ter acesso remoto, né? Substituir a Zendesk e outras coisas do tipo, TeamViewer, por aí vai. A gente vai ter gerenciamento de SaaS, então você vai conseguir controlar bem o que é que o usuário acessa, que contas eles usam para acessar os recursos da nuvem, né, que ele tem. A gente vai ter substituição de MFA e por aí vai. Então, uma longa lista que nós podemos conversar no futuro. Tá? Então, essa é a proposta do Jump Cloud. E é por isso que nós oferecemos essa solução como a proposta de modernização da identidade e de gerenciamento de TI no geral, né, desse ambiente de TI, para fazer esse processo ser mais simples. Eu vou voltar aqui em algumas outras perguntas, para dar uma olhada aqui, que tem algumas perguntas mais técnicas, mas tem aqui uma do João. Computadores e outros dispositivos. E que esses computadores, sendo membro do domínio, ao bloquear o usuário, não consegue nem acessar em cache quando estiver offline, depende muito da função, tá? Porque existe uma comunicação do usuário com o recurso e com o servidor do Jump Cloud. Na maioria das vezes ele não vai conseguir acessar, mas existem algumas situações que talvez ele tenha algum nível de acesso que é previsto conforme a funcionalidade técnica. Por exemplo, existem alguns recursos que a gente vai estar logado, que a gente vai estar operando, e vamos supor que essa suspensão aconteceu no meio dessa conexão, né? Então, o usuário, ele não, em alguns recursos, ele não vai ser derrubado dessa sessão automaticamente. Mas assim que passar um certo tempo, essa conexão vai cair, ou assim que ele deslogar, essa conexão vai cessar, né? Naturalmente, porque ele deslogou, e ele não vai ter mais acesso a essa conexão de forma alguma. Tá? Então, existem algumas peculiaridades, vai depender um pouco do recurso que você está falando, mas, em geral, ele vai perder o acesso completo e nem cache vai funcionar, tá? Depende da configuração do recurso que você está provendo acesso, tá? E não com configuração dentro do Jump Cloud, necessariamente. Consigo gerenciar mais de um ambiente de AD de clientes distintos? Sim, sim. A gente não só tem a opção de você ter mais de um ambiente sendo sincronizado, até porque eu acabei de te mostrar um ambiente que tem AD e Google, né? E a gente sincroniza os dois ao mesmo tempo sem nenhum problema. Mas existe uma função MSP, onde você tem como ter vários clientes distintos, clientes em quesito de empresas e organizações, né? Não sei se é isso que você está pontuando na sua pergunta, mas que a gente tem clientes distintos, onde você tem painéis separados para cada um dos clientes, cada um vai ter seu AD, cada um vai ter suas peculiaridades, suas regras, né, específicas, que também é operável, né? Caso você seja um parceiro da gente, a gente tem essa opção. Se quiser se tornar também, né, a gente tem essa opção de gerenciar mais de um grupo, né, perfeito, mais de um grupo de pessoas, né? Então, pessoal, eu acredito que seja isso. Eu não sei se tem mais alguma pergunta aqui, mas acredito que não. Foi um prazer, foi uma conversa muito boa. Vi que vocês ficaram bem interessados no ponto. A gente vai passar essa gravação para vocês, tá? Acerca do que aconteceu, a gravação completa. Essa apresentação, ela vai estar disponível para vocês também. E os contatos vão estar com vocês o tempo inteiro ali na resposta, né, da webinar. Para caso vocês queiram agendar uma conversa, vocês queiram ver como é que são as opções de parceiros da gente e etc. E quiserem conhecer um pouco mais de Jump Cloud e sentiram que faz sentido, né, que essa é uma ótima solução, a gente pode conversar com vocês, tá? Muito obrigado pelo tempo de vocês. A gente acabou certinho na hora.